O cobre metálico pode ser oxidado por ácido nítrico diluído, produzindo água, monóxido de nitrogênio e um sal, composto iônico. A reação pode ser representada pela seguinte equação química não balanceada. A soma dos coeficientes estequiométricos, menores números inteiros, da equação balanceada, o agente redutor da reação e o nome do composto iônico formado são, respectivamente. Então, para resolver esse tipo de questão, que fala sobre balanceamento, temos aquelas 4 regrinhas, né? Então, a primeira regra, primeira etapa, né, primeiro passo, é descobrir quem oxida e quem reduz. O segundo passo é o cálculo do delta. Delta é o quê? A variação de NOx vezes o número do elemento, é a quantidade de elemento que tem. O terceiro passo é a regra do X. E o quarto passo é terminar o balanceamento pelo método da tentativa. Então essas são as 4 regrinhas, os 4 passos para resolver esse tipo de questão. Então vamos lá, primeiro temos que ver quem oxida e quem reduz. Então vamos ver as cargas de cada elemento aqui, o NOx de cada elemento que tem aqui. O cobre, como ele está sozinho, o NOx do composto que está sozinho, do elemento que está sozinho, é sempre 0. Então o cobre aqui tem NOx 0. Nos produtos, temos aqui um sal, o composto iônico que ele falou. Qual é o NOx do cobre aqui, ó? Esse 2 aqui, que virou expoente do nitrato, na verdade, ele é o NOx do cobre. Então a carga do cobre vira expoente, a carga do cátion vira expoente do ânion. Tá? Então o NOx dele foi de 0 para mais 2. Então o cobre aumentou o NOx, então o cobre oxidou. Já vimos quem oxidou. Agora quem reduziu? Vamos ver o nitrogênio aqui. Ó. O nitrogênio, vamos calcular o NOx dele. Então HNO3. O hidrogênio, o NOx é 1 mais 1, mais o NOx do nitrogênio, que é X, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, menos 2. Calculando aqui, vai ficar 1 mais X, 3 vezes menos 2, menos 6, igual a 0. Então x menos 6 com mais 1 dá menos 5, é igual a 0, x é igual a mais 5. Então o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. Vamos ver do outro lado. Monóxido de nitrogênio, NO. Então o nitrogênio eu não sei, x, mais... Só tem um oxigênio, então 1 vezes menos 2. Tá aqui, ó. 1 vezes menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Então x, 1 vezes menos 2 é menos 2. Então x é igual a 0. Então x é igual a mais 2. Então o nitrogênio aqui tem o NOx de mais 2. Então nos reagentes era mais 5. Nos produtos mais 2, então o NOx diminuiu. Se diminuiu, ele reduziu. Então já vimos quem oxidou e quem reduziu. De cara ele já pergunta aqui, ó, balanceada, a gente vai fazer o balanceamento, mas ele pergunta quem é o agente redutor. O agente redutor... Quem é o agente redutor? O agente redutor é quem oxida. Então, ó, agente redutor é quem oxida. E o agente oxidante é quem reduz. Tá? Gravem isso. Então quem oxidou? Quem oxidou é que aumentou o NOx. É o cobre. Então daí já eu posso eliminar essa aqui, letra C, e posso eliminar a letra D. O agente redutor é o cobre. Então A, B ou E. Continuando, vamos continuar o balanceamento. Então
Então a primeira etapa foi. Vamos para a segunda etapa, cálculo do delta. Então delta do cobre, primeiro. Delta do cobre é o quê? É a variação de inox do cobre vezes a quantidade de cobres. A variação do inox, sempre em módulo, lembrando, sempre em módulo. Então é final, ó, 2 menos inicial, 0. Então 2 menos 0. Vezes a quantidade de cobre, ó, só tem 1. 1 cobre. 2 menos 0 é 2, 2 vezes 1, 2. Então delta do cobre é igual a 2. O delta do nitrogênio, mesma coisa, variação do nitrogênio, quantidade de nitrogênio. Variação em módulo. Nitrogênio, ó, 5 foi para 2, então é 2, final menos inicial. 2 menos 5. Então 2 menos 5 em módulo. Vezes a quantidade de nitrogênio, ó, só tem 1 aqui. 2 menos 5, menos 3. Só que em módulo, em valor absoluto, 3. 3 vezes 1, 3. Então já calculei o delta. Agora a regra do X. O delta do cobre vai virar coeficiente do nitrogênio. E o delta do nitrogênio vira coeficiente do cobre. Ok? Então, reescrevendo a equação aqui embaixo. Ok? Então vamos colocar os coeficientes. Ó. Do cobre, 3. Então coloco 3 aqui. E do nitrogênio, 2. Aí lembrando, se eu colocar o 2 aqui, eu não vou conseguir balancear o oxigênio, nem o hidrogênio. Então eu coloco 2 aqui, ó, nesse nitrogênio do lado de cá. O monóxido de nitrogênio. Agora vamos balancear pelo método da tentativa agora. Já foi já a regra do X, agora pelo método da tentativa, que é o último passo. Vamos lá, eu tenho 3 cobres nos reagentes. No produto eu só tenho 1. Então vou colocar o 3 aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Então o cobre está ok. Nitrogênio. Do lado de cá eu só tenho 1. Do lado dos produtos eu tenho 2 aqui, ó. 1 aqui vezes 2 dá 2. E aqui eu tenho, ó, o parênteses multiplica todo mundo, ó. Então 2 vezes 3. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Com esses 2 aqui, 8. Então eu coloco 8 aqui, ó. Então o nitrogênio está ok. Vamos ver o oxigênio. Do lado dos reagentes, 3 vezes 8, 24. Nos produtos, eu tenho, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então aqui eu tenho 18 oxigênio. Mais 2 vezes o oxigênio aqui dá 2. 18 mais 2, 20. Se do lado dos reagentes tem 24 e aqui eu já tenho 20, eu coloco 4 aqui, ó. Então, ó, 20 mais 4 aqui, 24 oxigênio. Vamos conferir os hidrogênios. Ó, tenho 1 aqui, vezes 8 tem 8 hidrogênio. 4 vezes 2, 8 hidrogênio. Então a questão tá... A equação está balanceada. Ele quer saber a soma, então vai ficar 3 mais 8 mais 4 mais 2 mais 3. Ó, 8 mais 3, 11, mais 4, 15, mais 2, 17, mais 3, 20. Então a soma dos coeficientes estequiométricos, né, dá 20. Então daqui eu já elimino a letra A. E vamos ficar com a letra B e com a letra E. O último pedido dele é o nome do composto iônico formado, que é esse sal aqui, ó. Qual o nome desse composto? Ele já dá a dica aqui em cima. Ele fala que, que ele vem originado de um ácido nítrico. O ácido nítrico. Lembrando lá da nomenclatura dos sais. Vamos lembrar de qual frasezinha, né? Ó, bico de pato. Bico de pato.
Então o que acontece? Um sal que tem a terminação ico, um ácido, aliás, que tem a terminação ico, quando se tornar um sal, o sufixo vai mudar para ato. Então era um ácido nítrico, agora vai ficar um sal nitrato. Nítrico vai virar nitrato. Então já sei que é um nitrato. Agora o cobre. Como que eu sei que se o nitrato é de cobre 2 ou de cobre 1? Para isso temos que lembrar da parte de nomenclatura das bases. Como que era feita a nomenclatura das bases? Então a base é formada por um cátion, vou botar aqui um exemplo, Na. Na+, NOx é mais um, regra do cachorro, família dos alcalinos, mais o ânion OH-. Então isso vai dar o quê? Vai dar uma hidroxila, NaOH. Como é que é o nome dela? Vai começar com hidróxido de o nome do cátion. Então aqui é o sódio, hidróxido de sódio. Agora, existem cátions, né, existem elementos que fazem mais de uma hidroxila. O cobre é um deles. Então o cobre ele pode ser cobre mais 1 ou cobre mais 2. Então se eu unir com uma hidroxila, vai formar vão formar dois tipos de hidróxido. Como é que vai ficar o nome deles? O início é igual, hidróxido de cobre, e aí eu coloco o NOx dele. O NOx aqui era mais 1, então cobre 1. Da mesma forma no de baixo, hidróxido de cobre 2. Ou eu coloco o sufixo. Então, em vez de eu colocar hidróxido de cobre 1, eu posso colocar hidróxido cuproso. Então, o que tiver o menor NOx vai levar o sufixo oso. E o que tiver o maior NOx? Então, vai alterar. Em vez de hidróxido de cobre 2, vai ser o hidróxido cúprico. Então vou alterar de cobre 2 por cúprico. Esse final ico, porque ele tem maior NOx. Então olhando para a questão, o NOx do cobre é mais 2. Ó. Então aqui é um nitrato de cobre 2 ou nitrato cúprico. Então a nossa resposta é a letra B. A soma dos coeficientes estequiométricos deu 20. O agente redutor é quem oxida, que vai ser o cobre, aumentou o NOx dele. E o nome do composto iônico é o nitrato de cobre 2, ou nitrato cúprico, letra B.